Porque nós estamos em um momento de batalha espiritual. E todo momento de batalha espiritual ele é também profético. E a instrução que o G nos trouxe sobre o toque do shofar, ela precisa ser entendida dentro de um contexto geral, né? O G trouxe muito bem, o pastor G trouxe muito bem a instrução sobre o momento de se tocar o shofar. Houve um momento que não foi citado, que é quando o arraial saía. Mas eu me esqueci, inclusive, de falar sobre isso. A gente estava conversando antes, né? E nem comentamos sobre isso. Então, quando o arraial ia sair de onde estava acampado, a nuvem se movia, era hora do arraial sair. Então, naquele momento também o shofar era tocado. E aí o G tocou em 3 momentos quando o shofar era tocado: para reunir a congregação, para a guerra e para as celebrações. E aí eu vou pedir ao nosso apóstolo Emílio que nos diga, por favor, quando é que nós vamos ouvir um som de buzina pela última vez? Na hora que o Senhor chamou o seu povo, né? Para a festa. Quando a última buzina tocar, nós estaremos sendo convocados para a festa. Irmãos, nós não podemos tocar na Bíblia sem entender todo o contexto da Bíblia. Nenhum texto pode ser subtraído da Bíblia sem que se mencione todo o contexto daquele texto. Então eu queria muito que a gente pensasse nisso, porque o shofar é um instrumento profético e ele deve ser utilizado como instrumento profético. Não é apenas um chifre de carneiro, e isso é o significado da palavra shofar, chifre. Não é apenas um chifre de carneiro, mas ele é um instrumento do profeta e deve ser tocado como um instrumento profético. Eu queria só trazer isso, gente, porque eu faltei com você nessa informação, né? Na celebração da festa. Nós celebraremos uma festa final. Amém? E antes de sairmos para essa festa, seremos convocados para ela. E seremos convocados por uma trombeta. A outra coisa é que o Rodrigo esteve aqui falando sobre ofertas, e ele falou muito bem tudo o que disse. Cadê o Rodrigo? Foi muito bem falado, bem colocado dentro de cada texto, muito legal. Mas eu gostaria de ressaltar um outro detalhe sobre ofertar. Ofertar é fazer guerra contra Mamon. A palavra de Deus diz, e foi Jesus quem disse isso, que nós não podemos servir a 2 senhores. E é o único momento quando Jesus vai chamar uma entidade das trevas de Senhor. Então ele vai dizer: não podeis servir a Deus e a Mamon. Outra tradução vai dizer a Deus e às riquezas. Outra tradução vai dizer a Deus e ao dinheiro. Então eu quero que você entenda uma coisa: que se você tem apego ao dinheiro, você é servo de Mamon. Vou falar mais uma vez. Se você tem apego a dinheiro, você é servo de Mamon. Nós somos escravos daquele a quem obedecemos. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de dar, dê com generosidade, dê com alegria e pise na cabeça do diabo. Uma das peças da armadura de Deus, descrita lá em Efésios capítulo 6, é as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Esse calçado, que não é só uma sandália, ele vai desde o joelho até o tornozelo, uma parte que é chamada greva. Essa parte chamada greva é feita toda de couro e coberta de metal. Por que tinha que ser assim? Porque um dos tipos de combate era o chute na canela. Então aquele negócio do futebol aí, que a galera gosta de dar umas caneladas, isso é mais antigo que você imagina. Só que tinha um objetivo. O negócio era quebrar a canela do oponente para que ele caísse ao chão. E quando ele caía ao chão, então o outro vinha e lhe decapitava, cortava a cabeça fora. Mas a parte que tocava o solo, ela tinha cravos. Lembra dos cravos que pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz? Aqueles cravos vinham por baixo, que era para que o soldado não escorregasse quando ele estivesse em combate.
Então você está sendo empurrado pelo oponente, você bate o pé no chão com aqueles cravos, ninguém te tira daquele lugar, você está firme. É por isso que lá Paulo vai dizer: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos ombros com o cinto da verdade. Aí ele começa a descrever toda a armadura de Deus. Quando ele fala estai, pois, firmes, ele está se referindo a essa postura do soldado. Mas tem algo aí que é ainda a posição da igreja quando vestida dessa armadura, que é quando ela vai marchar com esses pregos no chão. Imagina que uma pessoa caia à frente desse pelotão. O soldado romano não para, ele continua marchando. Agora, se esse pelotão tiver umas 12 pessoas, 4 paternos, 16 pessoas, imagina o que vai virar esse que caiu. Hambúrguer é pouco. É assim que o Senhor, é assim que Paulo está nos dizendo que é para nós permanecermos firmes, inabaláveis, depois de haver feito tudo. É isso que ele quer dizer: pise no diabo até ele virar hambúrguer debaixo dos seus pés. Amém. Então, quando você tiver a oportunidade de ofertar, calce os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aleluia. Entendeu? Desapegue, irmão, do dinheiro. Desapegue. Onde estiver o seu coração, onde você vai o teu tesouro, ali está o teu coração. Não oferte que é para abençoar pessoas, não. Tenha em mente que você é um guerreiro. A igreja é um exército. Tenha em mente que você é um guerreiro, que você é um soldado bem armado. Amém? Eu queria muito, perdão, irmãos, refazer um momento que nós já tivemos aqui, mas é tão rico isso que eu não podia perder essa oportunidade. Amém? A palavra que eu quero entregar para você, Jordana, o Senhor está dizendo que tem saudade da dança profética e que Ele gosta de te ver dançando. E a pergunta que vinha era: por que, minha filha? O que foi que te fez parar? Então eu quero que você reflita sobre isso, e se fizer sentido no seu coração, entregue ao Senhor o que é dele, e não retém. Amém? Não deixe ninguém te intimidar, por motivo nenhum. Amém? Glória a Deus. Retomando então, desde ontem, nós estamos aqui num momento maravilhoso. E eu confesso aos irmãos que eu estou tão empolgado que eu estou trêmulo aqui. Isso faz parte. Desde ontem nós estamos aqui num momento muito maravilhoso. O pastor Geraldo ontem liberou sobre nós a palavra. Eu saí daqui ontem assim, muito feliz com a forma como Deus nos tocou ontem por meio da palavra que o pastor Geraldo nos liberou. Também da forma profética como ele pôde atuar naquela reunião de ontem. Foi tudo muito maravilhoso, muito maravilhoso. E a palavra dele ontem foi, eu creio, uma introdução para o que nós vamos falar hoje, desde agora até logo mais à noite. Eu quero convidar já agora você que está aqui de manhã e que talvez não planejava voltar à noite, volte à noite. Nós não vamos terminar a palavra agora. Eu só vou começar uma parte. E esse tema ele se divide em 3 subtemas. Nós vamos falar sobre a realidade do deserto. E o deserto, ele fala de fases da nossa maturidade. É nisso que eu vou tocar. Eu quero muito que você esteja conosco hoje à noite. Então, se você puder, se não tiver nada que te impeça, venha hoje à noite. E se tiver alguma coisa te impedindo, ore para que o Senhor retire os impedimentos. Amém? E venha. Então, abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 13. Oséias 13. Oséias é depois de Daniel. Próximo livro depois de Daniel, Oséias. Antes de Joel.
Oséias capítulo 13, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Versículos 4 e 5. O texto vai dizer assim: todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Aleluia. Eu quero orar. Pai, bendito seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, debaixo de um peso de unção do Senhor muito forte. Ó Deus, que esse óleo se derrame sobre cada um de nós nessa manhã. Ó Deus, que haja um fluir do Senhor, mas que o teu Espírito venha também a este lugar como um vento impetuoso e toque os quatro cantos desse prédio, as pessoas que estão aqui dentro. Ó Deus, para nos limpar, para nos soprar de onde estivermos, para fazer aquilo que cabe ao teu Espírito fazer. Pai, nós não queremos ser impedimento. Por favor, usa-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro momento que eu quero falar com você hoje de manhã é da realidade do deserto quando eu estou vencendo a mim mesmo. Nós vamos falar disso em 3 momentos. Nossos 3 inimigos. Nós vamos falar do eu, do mundo e do diabo, nessa realidade do deserto. Eu quero chamar você para prestar atenção, para despertar o seu coração, para que você identifique em que momento da sua fase de crescimento você se encontra. Porque algo que foi dito ontem, e é isso que eu queria trazer de volta, é que o pastor Geraldo, falando sobre a igreja, ele disse ao pastor Emílio especificamente: essa igreja está madura. Então eu quero trazer para nós como que um nivelamento. E se você não estiver maduro, você precisa entrar no carbureto e amadurecer rápido. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos mais funcionar como crianças espirituais. Então eu quero chamar você para lugares altos, para lugares onde Deus nos quer, onde deseja que estejamos. Amém? Então nós sabemos que uma multidão deixou o Egito naquele dia, quando o Egito sofreu a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. Uma multidão. Alguns teólogos dizem que saiu dali cerca de 3 milhões de pessoas. A Bíblia relata cerca de 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças. Então, apesar desse relatório de aproximadamente 3 milhões de pessoas, a Bíblia fala de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Isso aqui para mim não é tão importante, eu só quero te contextualizar. O povo está saindo do Egito, cerca de 600 mil homens a pé, mais mulheres, mais crianças, e não eram só os hebreus, porque a Bíblia vai relatar que havia um misto de gente no meio dos hebreus, e eles estavam saindo dali, e apesar desse número tão grande de pessoas, só 2 dentre estes que saíram do Egito e eram adultos, só 2 entraram em Canaã: Josué e Caleb. O que nós podemos aprender com esse episódio? Como que eu posso aplicar isso aos acontecimentos da nossa vida? Eu preciso então observar o que foi acontecendo no deserto com esse povo, analisar o comportamento desse povo, o que foi que Deus fez diante de cada situação vivida por eles nessa travessia que poderia ter durado cerca de 11 dias, mas durou 40 anos. O deserto é um lugar revelador. O deserto é capaz de extrair do ser humano as suas maiores virtudes, mas também é capaz de demonstrar os seus piores defeitos. Por isso, algumas vezes, Deus nos permite passar por desertos. Outras vezes, Ele mesmo nos conduz ao deserto. Mas é sempre bom lembrar algumas coisas. Primeiro, deserto não é lugar para viver, não é lugar para morar. Deserto é um lugar de passagem. Segundo, nosso futuro não está no deserto. Nosso futuro é uma terra de promessas.
E por fim, muito importante lembrar que o deserto é um território de descanso para demônios. Abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12, versículo 43. Você vai ler lá que está dizendo assim: quando o espírito imundo sai de um homem, procura lugares áridos, deserto. Para que ele vai para esse lugar? Para descansar. Então, eu queria quebrar aqui o crentez. Crentez é a linguagem de crente. É muito comum ouvirmos pessoas falar assim: eu estou num deserto, irmão, você não faz noção. Não, para de falar isso. Quando alguém falar isso perto de você, você pergunta algumas coisas, tipo assim: é mesmo, você está no deserto? O mar já se abriu para você passar? Tem coluna de nuvem e coluna de fogo? Coluna de nuvem para te proteger do dia, coluna de fogo para te aquecer à noite, iluminar o caminho para você continuar sua caminhada? Como é que é? As roupas não estão envelhecendo em você, né? No tempo do deserto, roupa não envelhece, pega uma incha no sapato. É assim o seu deserto? E conta o seu milagre, irmão. Começa a confrontar essa pessoa que está falando isso, porque não sabe o que está falando, irmãos. Isso é só mania. Isso é só voz de papagaio. Papagaio não sabe falar, ele sabe repetir o que você fala. Se ele soubesse falar, ele conversava com você. Ele raciocinava, articulava muito bem as palavras. Ele não sabe falar, ele sabe repetir o que você fala. Está entendendo isso? Ele repete os sons. Tem um passarinho, eu gosto muito de pássaros. Quem me conhece sabe disso, eu gosto muito de pássaros. Tem um passarinho que é conhecido como sofreu. Quem conhece sofreu? Ó, tem uns passarinhos aqui, tá vendo? Esse passarinho é capaz de assobiar o hino nacional. Ele é capaz de aprender o canto de qualquer outra ave. Então, o que o pássaro faz é repetir sons. O que o papagaio faz é repetir sons. Então, não seja papagaio. Para de repetir os sons que você está ouvindo, que vem da boca de outro ser humano. Comece a repetir e reproduzir os sons que você ouve dos céus. Esses vão produzir alguma coisa na vida de alguém. As pessoas falam coisas que elas ouviram alguém dizer e acharam bonito. Por isso elas começam a repetir. Deserto é lugar de demônio descansar. Deserto não é lugar para eu estar, a não ser que Deus tenha me conduzido a esse lugar. E aí tem propósitos. Uma das razões, você ouviu o pastor Geraldo falar ontem, uma das razões porque Deus nos leva ao deserto, está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 3 e 4. Eu te conduzi ao deserto para te humilhar, para saber o que estava no seu coração, para saber se você andaria ou não comigo. Aleluia. Deus precisava saber isso? Não. Deus precisava mostrar àquele povo que o coração deles não estava em Deus, que eles eram rebeldes e que eles não queriam saber de nada de andar com Deus. Então, muitos pecados ainda estão presentes na minha vida e precisam ser tratados no ambiente do deserto. Eles precisam vir para cima. E eles têm que vir para cima. Pecado escondido, pecado não revelado me mata. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que oculta, esconde, encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Então, algumas vezes Deus vai me permitir passar por situações desérticas, áridas, para que o pecado suba. E quando esse pecado vem para cima, eu reconheço: espera, eu estou fazendo isso aqui, eu estou praticando isso aqui. Nessa hora é hora de começar a quebrantar o coração, encontrar um lugar de arrependimento, fazer confissão, pedir perdão, receber perdão e voltar a caminhar.
Eu estou lidando com uma situação muito específica de um homem. E esse homem está vivendo um momento muito difícil na vida dele, por causa de um pecado. Do meu ponto de vista, o pior pecado que uma pessoa pode cometer, porque ela indica qual é a sua paternidade. Você sabe qual é o pecado que indica a sua paternidade? A mentira. A mentira. Jesus, quando confrontou os fariseus em João capítulo 8, ele vai falar assim: vós tendes por pai o diabo. Só que o diabo peca desde o princípio. E quando ele faz isso, ele está fazendo daquilo que é a natureza dele. É Jesus explicando para os fariseus. Por quê? Por que eles estão sendo confrontados na mentira? Por uma palavra, uma frase simples que Jesus tinha dito antes: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles começam a brigar com Jesus. Não somos escravos de ninguém, não. História é essa? Como nós vamos ser libertos se não somos escravos? Então Jesus começa a conduzi-los ao entendimento de que eles não apenas são escravos, mas escolheram uma paternidade. E esse homem está vivendo esse momento na vida dele muito duro, muito duro. Ele está sofrendo. E ontem, conversando com ele, eu falei assim: olha, ele me perguntou: você acha que eu tenho um problema de caráter? Eu perguntei para ele: você sabe o que é caráter? Porque se você não souber o que é caráter, e eu te responder em cima da sua pergunta simplesmente, você pode ficar ofendido por não entender o que é caráter. Você precisa saber o que é caráter. Você sabe o que é? Então, eu fiz um copiar e colar para ele do que é caráter. Falei assim: diante destas definições de caráter, você entende que você tem uma distorção do seu caráter? Eu entendo. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar é a sua paternidade. Você escolheu um pai, e o seu pai é o diabo. Você está se dizendo servo de Deus, mas não abandonou o seu antigo pai. Você está dizendo que serve a Deus, mas na verdade serve o diabo. É filho do diabo. Irmãos, é muito duro ouvir isso. É duro. Mas a verdade às vezes é dura. A questão não é se ela é dura, a questão é se é verdade. E nesse caso eu estou tratando com a verdade. Então o deserto algumas vezes vai nos levar ao entendimento daquilo que estamos fazendo e não estamos reconhecendo como pecado. Eu vou te mostrar algumas situações só, poucas, para nós meditarmos. Porque pode ser que em algum momento da sua vida, e talvez você ainda esteja transitando no deserto por conta dessas práticas. Uma prática muito comum entre os hebreus e no meio daquele povo, aquele misto de gente que estava junto, atravessando o deserto, era a murmuração. Meu Deus, quanta murmuração no meio daquele povo. Você vai encontrar esse povo murmurando em Êxodo capítulo 15, versículos 23 e 24. Diante das águas de Mar. Bom, o povo está saindo do Egito, atravessando o deserto, chegam diante de uma fonte de água, mas as águas são amargas. Então eles vão reclamar com Moisés, porque Moisés os tirou do Egito, onde eles tinham um Nilo, que era praticamente um Deus para eles. Eles tinham um Nilo com águas limpas, e até hoje o Nilo é assim. E eles podiam beber à vontade daquela água. E agora eles foram dizendo eles que eles foram levados ao deserto para morrer de sede. Pergunta para a pessoa do seu lado assim: você acha que Deus é irresponsável? Pergunta para o outro lado. Você acha que Deus é responsável?
Você acha que Deus vai te tirar de um lugar e levar para outro sem pensar em todo o recurso que você precisa durante esse percurso até chegar ao lugar de final, de destino? Deus não é irresponsável, mas aquelas pessoas murmuravam contra Moisés como se Deus fosse responsável. Na verdade, aquelas pessoas estavam atribuindo essas responsabilidades todas a Moisés, nem era Deus. Acontece que toda a autoridade foi instituída por Deus. E quando você reclama, murmura a respeito de uma autoridade, essa murmuração cai no colo de Deus. E você vai ver isso escrito no texto. Quando você vê, querido, nunca leia a Bíblia com pressa. Se você tiver pressa, não leia naquele momento. Espere um momento que você esteja confortável. Então pegue a Bíblia e leia com calma, para você prestar atenção a detalhes. Você vai ver que quando eles murmuravam, a murmuração vinha contra Deus. Em diversos momentos você vai ver isso, mas há um texto específico quando a Bíblia vai dizer que aquela murmuração foi contra o Senhor. E eles aqui estão reclamando por causa de água. Vai chegar a Êxodo 16, versículo 8. Eles estão ainda saindo do território egípcio, e aí eles se deparam com o Mar Vermelho. E aí começa de novo a murmuração: você nos trouxe aqui para morrer no meio desse mar, você nos trouxe aqui para sermos mortos, era melhor ter ficado no Egito, lá estava tudo em paz, a gente estava trabalhando, a gente tinha o que comer, tinha água a hora que queria, nós não iríamos morrer lá não, ninguém morre de trabalhar não. Versão atualizadíssima, pastor Geraldo. Murmurando outra vez. Então o Senhor chama Moisés: Moisés, o que você está fazendo? Diga ao povo que marche. E Moisés então levanta o cajado, as águas se abrem, eles passam a pé enxuta e vão para o outro lado. Lá do outro lado, Moisés canta, Miriam compõe uma canção ao Senhor. Aí eles começam a travessia, e naquele momento o Senhor fala com eles: olha, nunca mais vocês vão ver esses egípcios aí que perseguiram vocês, acabou. O que eles não sabiam era que havia egípcios dentro deles. Havia um Egito inteiro dentro deles. E apesar deles terem saído do Egito, o Egito não saiu de dentro deles. Essa é a fase da nossa imaturidade. Conhecemos Jesus, sabemos de Jesus, sabemos que Ele é o nosso resgatador, sabemos que Ele é o nosso salvador, sabemos que Ele é quem vai nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, mas ainda somos imaturos. Então, por qualquer coisa nós murmuramos. Qualquer coisa. Diante do maná, Números capítulo 11, versículo 6, eles tiveram fome, ficaram com fome. De novo, vamos dizer para Moisés: você nos tirou lá do Egito, lá a gente tinha peixe, que a gente comia de graça a hora que queria, tinha pão com fartura, cebola, alho, para quem gosta, um prato cheio. Eles estavam felizes por isso lá no Egito. Agora, não tinha comida, estavam no deserto. Deserto não é lugar de plantar, consequentemente não é lugar de colher. Se eu não posso plantar e colher, eu não vou ter o que comer. Então o Senhor falou com Moisés: fala com eles, eu vou mandar comida, eles vão comer pão do céu. Todos os dias pela manhã, quando eles saírem, vai cair o orvalho sobre a terra, sobre a relva. Esse orvalho vai derreter, depois do orvalho vai ficar uma coisinha fina, parecendo escama. É o maná. Eles vão comer o pão que os anjos comem nos céus. No primeiro dia que eles foram colher, eles encontraram o maná, eles viram isso, né? Uma coisa branca, parecendo escama, pequeno, fino. Então eles perguntaram: o que é isso? E essa pergunta, o que é isso,
É exatamente a expressão hebraica maná. Então, o Senhor falou com eles que colhessem todos os dias, um homem por pessoa. E eles poderiam cozinhar, assar, fazer o que eles quisessem. Durante 6 dias eles colheriam o maná. No 7º dia não haveria. Então Deus deu permissão para que eles escolhessem porção dobrada no 6º dia. E ainda teve gente que colheu para sobrar. E a Bíblia diz que deu mau cheiro, apodreceu. Desobedientes, murmuradores, é assim que nós somos quando imaturos, não é? Estamos começando a caminhar, estamos começando a conhecer o Senhor, e a palavra conhecer, ela tem a mesma conotação de intimidade conjugal. Por isso que o texto de Oséias vai dizer: eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. O Senhor examinou as entranhas daquele povo. Esteve com eles todos os dias, o dia e a noite inteira. Eu quero te dar essa palavra, que mesmo nesse momento de intimidade, nesse momento de imaturidade, início de caminhada com Deus, você ainda está dando seus primeiros passos, né? Está começando agora. Às vezes tem gente que está começando agora, já tem 40 anos. 40 anos dizendo que está servindo a Deus e continua começando agora. Imaturo, não mudou nada, não cresceu. Você que sabe em que fase da sua maturidade você está. Não quero aqui apontar o dedo a ninguém, porque eu posso estar apontando contra mim mesmo. Mas tem gente caminhando há 40 anos e não saiu dos primeiros passos, está engatinhando até hoje. Caminha devagar, não prospera, não cresce, não evolui, nada. Porque não sai disso, não sai da murmuração. Depois, em Números 11, no primeiro versículo, você vai encontrar de novo eles murmurando da própria sorte. Aí eles estão reclamando da vida que eles tinham antes. Meu Deus, será que alguém que está aqui, não levante a mão, por favor. Será que alguém que está aqui entre nós, que é divertido, né, pastor? Vamos com calma. Será que tem alguém entre nós aqui que em algum momento da sua vida com Deus, preste atenção na pergunta, em algum momento dessa caminhada, será que você já desejou o tempo passado? Será? Será que em algum momento você fala assim, antes o negócio era assim, eu tinha isso, tinha aquilo outro, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Será? É bem possível. É bem possível. Porque nesse momento de imaturidade, irmãos, no início de uma caminhada, nós fazemos muita bobagem. Muita bobagem. É bem possível que alguns de nós tenhamos desejado as cebolas, os alhos, os peixes do dia. É bem possível que alguns de nós tenhamos desejado voltar atrás. Não, eu queria, se eu pudesse voltar atrás, eu me converteria um pouco mais tarde, eu queria aproveitar mais. Na minha época as coisas não eram assim, não. Hoje o negócio está diferente. Se eu tivesse me convertido, nessa época eu não me converteria, não. Eu deixava para ficar mais velho primeiro. Será que alguém entre nós já pensou isso? Era isso que os egípcios estavam dizendo, aliás, os hebreus estavam dizendo em Números 11. Eles estavam lamentando da própria sorte. Depois, chegam próximos de Canaã. Josué então separa 12 homens. Aliás, Moisés separa 12 homens. E envia esses 12 homens para espiar a terra. Quero que vocês vão lá, espiem a terra e nos tragam notícias dela.
Quando esses 12 homens voltaram, Josué e Caleb vieram empolgados. Gastaram 2 homens para carregar um cacho de uvas. Imagina o tamanho desse cacho de uvas. Realmente a terra mana leite e mel. Os 10 espíritos falaram assim: a terra é boa, mas moram os gigantes lá, nós somos igual o gafanhoto perto dele, ó. Estamos olhando para eles desse jeito assim. A terra devora os seus moradores. Irmãos, Deus tinha prometido dar a terra, como de fato deu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é um bom pai, sim ou não? Que pai dá as coisas facilmente para os filhos, querendo ensinar alguma coisa para eles? Só aquele que não entende nada sobre criação de filhos. Porque os filhos têm que saber o que custa aquilo que eles têm. Eles têm que saber quanto custa o calçado que eles calçam, a roupa que eles vestem. Eles têm que saber quanto custa o preço da energia elétrica que eles consomem, gastando 40 minutos no banho, outros 40 para passar prancha no secador. Seu pai de menina. Tem que saber o preço, e eles sabem em casa. Eles sabem quanto a gente paga de energia elétrica, eles sabem o valor do condomínio, eles sabem quanto custa a compra no supermercado, a padaria. Algumas vezes eles é que fazem essas compras. O Jonatas vai ao supermercado com a Renata, não que eu não possa ir, mas para que ele aprenda a empurrar o carrinho com calma, com paciência, porque ele vai ser marido. Marido tem que saber ir para o supermercado com paciência, gastar o tempo que for necessário que a mulher precisar, para passar em cada gôndola, escolher entre a gelatina de morango e a de framboesa, a da Quaker, a da Otker, e definindo, porque ela é expert em administração financeira. É a sua mulher que é isso, você não. Se ela te mandar sozinho para o supermercado, você vai comprar tudo que é mais caro e quantidades desnecessárias. Aí ela vai e compra o que é necessário no melhor preço. Você ainda reclama de esperar o carrinho. Então o Jonas está passando por essa lição. Ele está indo para o supermercado, fazer compra para a Renata, que geralmente já sai de casa com a lista pronta, já sabe o que vai comprar. Antes de sair para comprar, ela vai na despensa, olha o que tem e o que não tem. É claro que sempre compra além do que está na lista. Normal. Ela é uma mulher normal. E eles estavam dizendo que a terra ia devorá-los. Deus disse que vai dar. Importa qual é a aparência do que está diante de você? Se Deus disse que vai te entregar, faz alguma diferença o tamanho, a gordura? Faz diferença. Deus disse que vai entregar, você tem que olhar e falar assim: é meu. Deus me disse que é meu. Mas diante daqueles espias, a congregação chorou, murmurou, lamentou. Quem me conhece há mais tempo aqui sabe que eu falo a mesma coisa há muitos anos. Murmuração é linguagem do... Murmuração é linguagem do... Eu escutei a palavra. Murmuração é linguagem do... Inferno. Essa voz é quem? Rodrigo? Quem é? Aê, Charlie. Murmuração é linguagem do inferno. Os demônios murmuram o tempo inteiro. Essa é a linguagem do inferno, murmuração. Se quer falar a linguagem de demônios, é só murmurar. Fique à vontade. Só preciso te advertir que essa linguagem não é aceita no reino dos céus. Você precisa ser informado sobre isso. Demônios murmuram, e quando o homem murmura, está falando a linguagem deles, está falando a linguagem que é comum no inferno. Então, imagine se esse homem diz que é um servo de Deus e está murmurando. Será que alguém seria capaz de trazer alegria ao coração do Senhor enquanto murmura? Não tem como.
Então a murmuração é uma das coisas que o imaturo pratica com muita frequência. Quer ver outra coisa? Contenda. Contenda. Eles contenderam. Êxodo 17, 7. Em Massá e Meribá. No Monte Horebe. O Monte Horebe é o mesmo monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Porque ali é uma cordilheira, chamada Cordilheira do Sinai. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Então ali, na Cordilheira do Sinai, está o Horebe. É onde Moisés recebe as tábuas da lei, é onde mais tarde nós vamos ver Elias ouvindo a voz do Senhor, depois de uma brisa suave, um cicio suave. Deus vem falar com Elias ali, nesse mesmo lugar, Horebe. Ainda é território egípcio. E ali eles contenderam e disputaram com Moisés diante do Horebe. Números capítulo 12, irmãos, eu estou indo assim, mais rápido um pouco, porque eu preciso. Senão eu não vou conseguir entregar tudo que eu preciso entregar agora de manhã e à noite. E eu quero muito compartilhar com vocês esses temas todos. Números 12, versículo 10. Está havendo uma disputa com Moisés pela profecia. E olha o motivo. Moisés tomou para si uma mulher cuxita. Por causa disso, então, Deus tem que falar com todo mundo, não pode falar só com Moisés. Porventura, Deus vai falar só com Moisés, não falará também conosco? Estão disputando por conta da profecia. O Moisés estava doido que aparecesse um tanto de profeta para ajudá-lo. Eu imagino que esse é o desejo do pastor Emílio aqui. Gente, deixa aparecer um monte de profeta para profetizar comigo, para eu dividir o encargo com eles. Nos Estados Unidos tem uma linguagem para liderança que eu gosto muito, aprendi a gostar de usar. Aqui no Brasil a gente fala muito de equipe, grupo, ministério. Nos Estados Unidos usa-se muito a palavra time. Né? O time da oração, o time do louvor, o time do evangelismo. Eu gosto muito dessa linguagem, eu vou explicar por quê. Num time, todo mundo tem o mesmo objetivo. No grupo, às vezes, não. No ministério, às vezes, não. Na equipe, às vezes, não. Porque o time entende que tem um capitão, que é quem coordena as ações do time. O capitão está na coordenação daquilo ali, mas quem vai fazer acontecer é o time. E o time só quer a vitória para ele. Não importa se quem vai fazer, no caso do futebol, não importa quem vai fazer o gol, é o centroavante, se é o lateral direito, o lateral esquerdo. Não interessa quem vai fazer o gol, importa que se faça o gol. Por isso eu gosto mais dessa expressão time, quando a gente vai falar de liderança. E nos Estados Unidos tem muito essa coisa do time. E o Moisés estava doido que esse time de profetas aumentasse. Porque se aumenta o time, imagina, a vitória é certa, esse povo vai andar unido, nós vamos juntos. Tem essas coisas no meio do povo. Não, Deus não fala só com o pastor Emílio, não. Mantininha fica todo domingo fazendo almoço em casa. Ela ama aquela cozinha dela, não larga a cozinha por nada. Toda vida que eu conheço a irmã Tininha é assim. Então Deus não fala só pelo pastor Emílio, não. Fala também pelo pastor Elis, fala também pelo pastor G, fala pelo pastor Jorge, fala pelo pastor Juventino. E aí começa a disputa pela profecia. Isso é motivo para se disputar qualquer coisa? Irmãos, eles não estavam procurando nem precisando de motivos, eles queriam simplesmente murmurar, ou disputar, ou contender. O negócio é ter contenda, é fazer a bagunça. Tem na bagunça que está bom, porque nós vamos tirar esse Moisés daí. Disputaram a liderança de Moisés e Arão. Aqui foi quando Deus falou. Aqui é quando a Bíblia mostra que a murmuração deles veio contra Deus.
quando eles começam a falar contra Moisés e Arão, a Bíblia fala assim: e Deus o ouviu. Ai, irmãos, o Senhor tenha misericórdia de nós, nos faça amadurecer. Há um texto na palavra de Deus que me faz estremecer até hoje. O texto diz assim: não fale do rei, nem nas suas recâmaras, porque as aves dos céus virão e tomarão as suas palavras. Irmão, presta atenção aqui. Ave do céu pega a palavra que eu falo? Sim ou não, irmãos? Por favor, me respondam. As aves do céu são capazes de pegar as minhas palavras? De que aves esse texto está falando então, irmãos? De que aves esse texto está falando? Você sabe que diante do trono de Deus, os anjos vêm prestar contas diariamente, mas você sabe que no meio dos anjos vai também Satanás? E quando Deus interroga esse ser espiritual de trevas e pergunta para ele: de onde você vem? Ele fala: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Será que Deus pode perguntar: viste o meu servo Luiz Tomé? Viste o meu servo Paulo César? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Será que Deus está podendo dizer isso a nosso respeito, irmão? Viste o meu servo Geraldo Nunes? Será que Deus está podendo falar isso a meu respeito? Ou será que nas minhas recâmaras eu tenho falado contra a liderança e esses demônios estão tomando as minhas palavras para comparecer perante o trono e o tribunal de Deus e para me denunciar? Eu conheço um tal de Geraldinho que mora lá em Sabará, que não se cansa de falar mal da liderança. Eu conheço, eu sei quem é que o senhor está falando, Geraldinho, né? Geraldo Nunes Leandro, eu sei onde ele mora. Mercúrio 902, bairro Manúcio, Sabará. CPF dele é 567-656-656-658. O RG é M3274-721, filho da Ana Nunes Leandro e Geraldo Nunes Leandro. É esse menino, eu conheço. Prega que só. Viaja, já viajou o mundo inteiro. Não é ele que o senhor está falando? Pois é. Ama falar mal de liderança. Não fale mal do rei, nem nas suas recâmaras, porque o Senhor vai ouvir. O Senhor vai ouvir. E eles semearam contendas, e o Senhor falou: chama esse povo, eu quero falar com eles. Irmãos, eu não queria, pelo amor de Deus, não quero nunca na minha vida passar o vexame que esse grupo passou, pastor. Cada um deles traga uma vara de amêndoa. Escreva na vara o nome dos príncipes, dos cabeças das tribos, e me apresentem diante de mim. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Isso é Deus falando. Se eu quiser falar com qualquer um homem desses, eu venho a ele nas visões da noite, nos sonhos, e falo com eles. Não é assim com você, Moisés. Com ele eu falo face a face, boca a boca, e ele contempla a face do Senhor. Ai, irmãos, eu preciso tremer antes de pensar mal na liderança. Eu preciso tremer. Então eles trouxeram as varas. O Senhor disse a Moisés: põe diante de mim na arca do testemunho, dentro da tenda, deixa lá. Amanhã vocês voltem. A vara que florescer, essa é a vara que eu escolhi. Deus tinha falado com Moisés: na vara de Arão você vai escrever pela tribo de Levi. E no dia seguinte, a vara de Arão arrebentou brotos, flores e fruto.
Irmãos, só o Senhor é Deus. As 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª, a sua obra. Conta comigo. Olhos altivos, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, 3. Coração que trama projetos iníquos, 4. Pés que se apressam a correr para o mal, 5. Qual é a 6ª? Testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. A alma do Senhor abomina. Isso é coisa de gente imatura. Por que eu estou falando isso aqui para uma igreja que foi declarada ontem, igreja madura? Esta igreja está madura. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a igreja, irmãos, ela passa por ciclos de vida. Há um ciclo que está finalizando. O povo da minha geração está já na fase final do ciclo. Eu estou caminhando para 60, tenho 53. Então estou caminhando para 60, é a fase final do ciclo. Não é? Pelo menos é o que a Bíblia diz. 60 é a fase final. 70 e 80, diz a Bíblia, já é enfado e canseiro. Havendo vigor, é a Bíblia, irmão. Não estou falando nada fora da palavra. É a Bíblia. Não é? Havendo vigor, vai chegar a 60, 70, 80, é enfado e canseiro. Mas Deus nos garantiu 120. Eu ainda persigo os meus 120. Amém? Amém? Ainda persigo os 120. Lúcido, saudável, pregando, ensinando a palavra, ainda persigo. Mas tem essa ressalva lá. A igreja vive esses ciclos. Então tem crianças nascendo, crianças crescendo já na fase junior, adolescentes, jovens, que são o vigor da igreja, a força da igreja, o motor da igreja. Tem os homens e as mulheres maduros que vão ensinar esses jovens, crianças e adolescentes a viverem diante de Deus, mas a vida da igreja é cíclica. Então, se você é maduro hoje, você precisa entender essas fases de maturidade para você ensinar aquele que ainda é imaturo. Ele precisa alcançar o que você já alcançou. Não tome essa palavra como sendo condenatória para você, como sendo uma sentença para você. Não é isso. Mas precisamos entender e nos situar em que fase da minha maturidade eu cheguei. Se você ainda é contencioso, tenho que dizer que apesar dos seus 40 anos de crente, você é um menino, espiritualmente falando. Outra prática, irmãos, idolatria. Êxodo capítulo 32. Se você quiser acompanhar os textos bíblicos, fique à vontade. Êxodo 32, de 1 a 9. Toda idolatria que houver em nós precisa morrer. Toda idolatria. Porque ela é inimizade contra Deus e ela afasta a presença de Deus. Foi por causa da idolatria que Deus disse a Moisés: eu não irei no meio de vocês mais. Quantas pragas Deus enviou contra o Egito, irmãos? E quantas vezes Deus foi provocado no deserto? Até aqui, quantas vezes Deus foi provocado no deserto? Quem pode responder? 4. 10 vezes. Para cada deus egípcio confrontado através daquelas pragas, houve um comportamento egípcio no meio do povo que provocou a ira de Deus, a ponto de Deus dizer: eu não irei mais no meio de vocês.
Deus falou com Moisés: arreda Moisés, porque eu vou destruir esse povo todo e vou começar uma outra nação com você. Aí aparece o homem mais manso da terra, que nunca houve outro antes e nem depois. Vamos entender o manso? O manso não é o panguá. Sabe o que é panguá, né? Isso é uma linguagem mineira. Quem não é de Minas aqui? Além do pastor Hermes, tem mais gente aqui de fora? Tem? Ah, sim, a pastora e a pastora. Ah, é. Ivan também não é mineira, paulista. Você também não é mineira. Pernambucano, ó. Galinho do Pernambuco. Maravilhoso. Igreja linda, fervorosa, Pernambuco. O mineiro tem essa expressão, irmão, panguá. Vou explicar o panguá. Panguá é aquela pessoa que você pode falar qualquer coisa com ela, que ela fica, tá bom, tudo bem, tudo bem. Entendeu? Você bate na cara dela para lá e para cá, tudo bem, para bater. Isso não é manso. Isso é panguá. Não sei como é a expressão lá em Pernambuco, lá no Ceará, não sei que expressão é usada, lá em São Paulo, como é que é a expressão. Às vezes a gente chama de panguá, às vezes a gente chama de lerdo. Você é lerdo, né? Isso não é manso, viu? O manso é aquele que abre mão do seu direito. Ele não quer exercer o direito que tem. Esse é o manso. Moisés foi esse homem. Moisés foi chamado pelo Senhor para conduzir aquele povo até Canaã. Durante esse tempo, várias vezes aquele homem foi confrontado, ao ponto de ele se lançar rosto em terra e falar: não façam isso, não se comportem dessa maneira, isso não é necessário, não é contra mim. Quem somos nós, Arão e eu, para dar água para vocês? Quem somos nós, Arão e eu, para dar carne para vocês? O que é isso que vocês estão fazendo? Não é contra mim. Isso é mansidão. Ele poderia ter reivindicado. Ele poderia ter dado a carteirada, né? Assim, a gente usa também essa expressão, não sei se em outros lugares é assim. Ele poderia ter dado a carteirada: ó, quem Deus chamou aqui foi eu, viu? Então vocês carregam todo mundo, senão eu vou pôr exército para consumir com vocês. Ele poderia ter feito isso. Mas o que ele fez? Senhor, não faça isso não. O que vão dizer do Senhor? O que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo lá do Egito para matá-los aqui no deserto, que nem o Senhor aguentou esse povo. Faça não, Senhor. E vou dizer mais: se o Senhor não for conosco, nem nos faça arredar o pé daqui, nós não iremos. O Senhor vai ter que ir conosco, o Senhor nos tirou de lá. Nós queremos que o Senhor vá conosco, eu preciso. Se o Senhor não for comigo, eu não arrego o pé desse lugar, não tem conversa. Foi o Senhor que me chamou para essa missão, eu vou cumpri-la, mas eu vou cumprir sob orientação e governo do Senhor. Vou até o final com o Senhor, mas se o Senhor não dá mais um passo. Idolatria. Que desgraça que é a idolatria na vida do ser humano. Ela afasta a presença do Senhor. Sabe por quê? Se você abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, e ler os versículos 18, 19, 20, 21 e 22, você vai ler que idolatria é culto a demônios. Então, a pessoa que murmura está cultuando a demônios. O idólatra está cultuando a demônios. Mas está dizendo que serve a Deus. Outra coisa que você vai ler em Oséias capítulo 4, versículo 12, é que espiritualmente falando, a idolatria é adultério. Aí a pessoa está na prática do adultério e está dizendo que serve a Deus. E o problema é que tem muito crente cultuando a Deus, acreditando que está servindo a Deus. Como isso é possível?
Quem está fazendo coisas e amando as coisas que faz mais do que a Deus, está sendo idólatra. Você está servindo no ministério, está trabalhando, mas está amando mais as coisas do que está fazendo do que a Deus. Você é um idólatra. Você está servindo no ministério, sabe o que chama? Sabe o que a palavra ministério significa? Ministério significa serviço. Então, se você quiser trocar a palavra ministério que você tem para tudo na igreja, ministério da intercessão, ministério do louvor, ministério da ação social, ministério de evangelização, ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de jovens, troca isso tudo por serviço, é a mesma coisa. E se nisso que você está trabalhando você não está servindo, você é um idólatra. Você está servindo só o seu próprio prazer, a sua própria vontade. Você não está fazendo nada com Deus. O nosso negócio não é fazer coisas para Deus. Deus não precisa que você faça nada para Ele. Ele quer que você faça com Ele. Você vai evangelizar? Vá com Ele. Você vai fazer ação social? Vá com Ele. Você vai adorar? Tenha certeza que Ele está lá. Ou que a sua adoração o atraia. Senão não faz muito sentido. Você vai orar? É com Ele. E aqui tem algo sério. Oração só é oração quando ela nasce no coração de Deus. Porque se ela nascer da sua necessidade, ela é demanda. Não é oração. Você precisa orar aquilo que está no coração de Deus. Deixa eu correr que nosso tempo está passando. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o que você está fazendo é mais importante do que o Senhor daquilo que você está fazendo, ou mais importante do que as pessoas que estão envolvidas no que você está fazendo, o que você está fazendo é adultério e é idolatria. Então eu quero te aconselhar: cesse, faça cessar o adultério e a idolatria, porque a sua prática está afastando a presença de Deus, revelando um nível de imaturidade que está no nível da criança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Vou andar mais rápido. Tome cuidado, irmão, com essas práticas, amém? Números 21, versículos 5 e 6. Vamos falar do momento quando o Senhor enviou serpentes abrasadoras. E eu comparo serpentes abrasadoras à língua do fofoqueiro, do mexeriqueiro, do caluniador. Uma coisa terrível para ferir o outro é a minha língua. Irmão, se eu não puder falar algo que edifique, se eu não puder falar algo que abençoa, que transmita graça, é melhor ficar em silêncio. Se eu for falar a respeito de alguém, o que eu for falar não for edificar, não for transmitir graça, é melhor ficar em silêncio. Se não for verdade, é melhor ficar em silêncio. Porque isso vai se transformar como que serpente abrasadora contra outra pessoa. E se você algum dia conhecer um mexeriqueiro, um fofoqueiro, um caluniador, quando ele começar a falar, você fala assim: peraí, só um pouquinho antes de você falar. Eu queria que você olhasse para a cruz do Senhor agora. Como assim olhar para a cruz? Olha para a cruz. Você lembra do sacrifício de Jesus? Você lembra onde foi Jesus foi crucificado? Você lembra do Calvário? Lembra? O que você fala agora, o que você pretende falar agora sobre essa pessoa, pode ser dito diante do Calvário? Pode ser dito olhando para a cruz? Porque se o que você for falar não puder ser dito diante da cruz, eu prefiro que você fique em silêncio. Não fale dessa pessoa. Se não for verdade, se não edificar, é melhor você ficar em silêncio. Faça calar a voz do mexeriqueiro.
Quando as serpentes abrasadoras vieram, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la. E falou assim: olha, quem olhar para essa serpente de bronze não vai morrer da picada da serpente abrasadora. Ali estava o tipo de Jesus. Quando alguém vier falar com você mal de alguém, faça essa pessoa parar diante da cruz primeiro. E diga a ela: se você puder falar isso diante da cruz, olhando para Jesus, pode falar. Se não puder, não fale, por favor. Você vai contaminar meu ventre espiritual. Você vai me tornar incapaz de gerar coisas para Deus. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero me tornar infrutífero. Amém, irmãos? Amém. Será que você ainda está aqui? Acho que não. Nós já passamos daí, né? Amém? Outra prática daquele povo: comer coisas sacrificadas a ídolos. Números 25, de 1 a 9. Eles ficaram na margem do território, e ali na margem do território dos moabitas, eles se envolveram com as moças moabitas e trouxeram, e se prostituíram e envolveram no culto a Baal-Peor, ali naquele lugar. E a última prática deles foi a prostituição, e aqui eu encerro a palavra. A mistura. Irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes e jovens. Adolescente e jovem são pessoas intensas em tudo que fazem. É bênção essa intensidade. Mas quando essa intensidade cai para o lado da afetividade, nós enfrentamos perigos muito grandes. Que foi o que aconteceu aqui com os hebreus. Eles começaram a se enrolar com as moabitas. Nós precisamos cuidar dos adolescentes e dos jovens. Lembra da palavra do pastor Geraldo de ontem? Nós precisamos ser pais para essa geração. Assumi-los como filhos de verdade. Cuidar deles como filhos de verdade. Abraçá-los, amá-los, ouvi-los. Eles não precisam mais de ninguém para julgá-los. Eles já estão sendo julgados por eles mesmos. Essa geração, irmãos, é a força motriz da igreja. O adolescente e o jovem. É a força de movimento da igreja. Se nós amarmos a juventude e a adolescência, nós teremos o vigor dessa juventude, dessa adolescência, a nosso favor. Mas se nós não soubermos canalizar a intensidade do jovem e do adolescente, nós vamos perdê-los. Eles vão se envolver intensamente com as paixões. E depois nós vamos ter um trabalho enorme para resgatá-los, para trazê-los de volta. Precisamos trabalhar de forma profilática, preventiva. Vamos trabalhar antes de acontecer. Depois que acontece, é complicado. Vai dar muito trabalho. Alguns de nós estamos olhando para essa fase da maturidade e dizendo: graças a Deus, eu realmente passei por isso um dia, mas eu não estou aí mais. Eu quero louvar a Deus com você, que passou essa fase um dia, mas não está aí mais. Mas se você entende que você ainda está vivendo esse momento da murmuração, da contenda, da disputa, da idolatria, fazendo para ser reconhecido, fazendo para ser visto, você está numa fase de maturidade ainda muito abaixo daquilo que você poderia estar. Se você está nesse momento, eu quero convidar você a subir. Suba de nível. Suba de nível. Deus tem lugares mais altos. Deus tem lugares melhores para nós. Não é necessário ser menino a vida toda. Se até hoje você, você fica: o pastor nem me cumprimentou. Entrei na igreja, o pastor nem me viu. Se você ainda está nisso, irmão, eu quero te convidar para subir mais para cima. Vamos mais alto. Vamos mais alto.
Você pode estar no vale. Deus não nos quer nos vales, porque o vale é coberto pela sombra da morte. O Senhor nos quer nos lugares altos. O Senhor nos quer vendo o vale lá embaixo. Quando nós descermos no vale, será para resgatar alguém. Nós vamos passar pelo vale, resgatando alguém, mas trazendo para cima. O Senhor quer que nós olhemos para o sol, sem impedimento das montanhas ou das árvores, porque olhando para o sol, nossa visão fica mais acurada, nós vamos enxergar melhor. O Senhor nos quer nos lugares altos. Se você ainda se vê preso nessas coisas, eu quero chamar para você para um texto da palavra de Deus que nos convida a deixar todo embaraço e corrermos a carreira que está diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deserto não é lugar para ficar. Deserto não é lugar para ficar. Israel passou pelo deserto e morreu. O Israel que entrou em Canaã não é o Israel que saiu do Egito. Lamentavelmente. Isso fala de muitas coisas para nós. A palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Significa, irmãos, que é para perseverar até o fim. A vida cristã é crescendo. A vida cristã é subindo. Não é descendo, nem estacionando. É subindo, é crescendo. Se você está estagnado, se você está estacionado, e se você ainda anda em contenda, em murmuração, em idolatria, nessas pragas, você praga no Egito, abra mão disso, joga fora. Lembra do que o pastor Geraldo falou ontem? Despojai, lembra? Joga fora, despojar assim, irmãos, ó. E que, nós chamamos todo poderoso. Deixa cair, joga fora, deixa isso para lá. Vai andar sem esse peso, vai andar sem esse embaraço, porque isso não te pertence. Isso é coisa velha, e é lá do Egito, isso pertence ao Egito, não é seu. Deixa isso para lá. E vamos crescer. Amém? Amém? Quando Jesus chamou as pessoas para servir, ele falou: você quer vir após mim? Quer? Negue-se. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz. Então, me siga. Negar a si mesmo é abandonar essas práticas do deserto. Amém? Amém? À noite, nós vamos falar de outras situações. Aqui você está vencendo você mesmo. Se você se vê nisso daqui, é seu papel vencer isso daqui. Não é Deus que virá para você mudar isso aqui, não. É mudança de atitude. Sou eu que escolho não viver na idolatria, sou eu que escolho não contender, sou eu que escolho não caluniar. Escolha minha. Sou eu que escolho não prostituir. Escolha minha. À noite nós vamos falar sobre a vitória contra o mundo na realidade do deserto. E vamos falar sobre a vitória contra o diabo na realidade do deserto. Amém? Então agora de manhã, eu espero que você vá para casa, tenha essa tarde para refletir, né? E vá deixar subir, deixa isso subir. E quando subir, faça a confissão. Peça perdão ao Senhor, fala: Senhor, eu não quero andar nisso não. Eu estou nisso daqui. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos, pastor Gil.